Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Hoje vamos fazer problemas, certo? A nossa aula será sobre resolução de problemas envolvendo associação de resistores. Na última aula eu mostrei para vocês, né? Passei um conteúdo sobre associação de resistores, né? Para vocês darem uma lida, uma estudada. E nessa aula vamos nos concentrar em resolver problemas, né? Os problemas mais recorrentes relacionados com esse conteúdo, tá bom? Então vamos fazer dois problemas, na verdade. Um envolvendo associação de resistores em série e o outro envolvendo associação de resistores em paralelo, tá bom? Então olha só, nós temos aí três resistores que estão associados em série, certo? Como é que eu sei que esses resistores estão associados em série, né? Se você olhar aqui, ó, você tem aqui o resistor de 2 ohm, o de 3 e o de 5, né? Um está ligado no outro, né? Esse símbolo aqui, ó, esse símbolo, ele representa, né, em um circuito resistor. E aqui embaixo está a tensão, né? A tensão a que esse circuito está ligada, tá certo? Então eu tenho aqui três resistores, ó. Um está ligado exatamente no terminal do outro. Por isso que eles são associados em série, né? Vamos relembrar como é uma associação desse tipo, né? Uma associação em série, como eu mostrei na aula passada, né, é aquela em que não é muito comum, por exemplo, no nosso dia a dia. Em nossa casa não existe esse tipo de associação. Lá em nossa casa, as lâmpadas elas estão associadas, as lâmpadas, as tomadas, todas em paralelo, né? E qual seria a grande vantagem da associação em paralelo? E por que nós utilizamos em nossa casa? É assim, a tensão, né? A tensão, a DDP, a voltagem, ela vai ser a mesma quando os resistores estão associados em paralelo. Então, por exemplo, em todas as tomadas de nossa casa, se a gente medir, nós vamos encontrar lá 220 volts, né? Isso não acontece com a associação em série, né? Em série, a tensão ela será dividida para os resistores, tá bom? Outra coisa, aqui na associação de resistores em série, se eu retiro um desses resistores aqui, né, o circuito ele fecha, né? Quando eu tiro isso aqui, ó, a corrente nesse tipo de associação só tem um caminho, ó, a corrente ela só passa por aqui, diferente lá do paralelo, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, se você retira um desses resistores, você corta o circuito. Então, é uma grande desvantagem, né, da associação em série. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte: ele quer que você calcule aqui a corrente em cada resistor, né, e depois a tensão entre os terminais, né? Então, a corrente aqui ela vai ser a mesma em todos os resistores, né? Porque a corrente ela só tem aqui um caminho, né? A corrente só tem um caminho para ir, certo? Então ela vai ser a mesma em todos os resistores, nós vamos ter o mesmo valor de corrente. Então, calculando a corrente total no circuito, eu calculo a corrente em cada resistor, tá bom? Só que aqui eu tenho três resistores, eu vou ter que encontrar um resistor, né, equivalente a esses três, tá certo? Como está em série, basta eu somar. Então, olha só, vamos primeiro encontrar a resistência equivalente, tá bom? Então, na letra A, eu tenho que encontrar R equivalente, tá certo? Que vai ser R1 mais R2 mais R3. É a soma dos três resistores, tá bom? Vamos lá, então. A resistência equivalente vai ser igual a R1, que é isso aqui, ó. R1, R2 e R3, né? Então, R1 que é 2, mais 3, mais 5, tá bom? De modo que a resistência equivalente vai ser igual a 10. 10 ohms, tá bom? Então agora a gente vai utilizar a primeira lei de Ohm para descobrir a corrente, né? Então, pela primeira lei de Ohm, né? Então, a primeira lei de Ohm, né? Ela nos diz que R é igual a U sobre I, certo? Isso é o que diz a primeira lei de Ohm. Eu estou querendo descobrir I, não é isso? Então, eu posso dizer, vamos jogar na fórmula, né? R equivalente deu 10, né? Então, 10 igual a U, que é 200, né? Total, a resistência total, dividido por I, certo? Fazendo aqui o famoso, aqui embaixo tem um, né? Ó, fazendo o cruz credo, nós temos que 10 vezes I vai ser igual a 200. E
de modo que I vai ser igual a 200 dividido por 10. I vai ser igual a, corta o zero, né? 20. 20 amperes. Pronto. Então, a corrente total e a corrente em cada um dos resistores é de 20 amperes, tá bom? Resolvemos a letra A. Agora a letra B, ele quer saber a tensão entre os terminais. Ele quer saber a tensão no resistor 1, a tensão no resistor 2 e a tensão no resistor 3. Tá bom? Então, nesse tipo de associação, a tensão ela não é a mesma. Ela vai mudar para cada um desses resistores. Então, vamos calcular a tensão em cada um deles, tá bom? Então, olha só. Eu vou ter que calcular a tensão no resistor, a tensão U1, né? Vou ter que descobrir o 1, eu vou ter que descobrir o 2 e eu vou ter que descobrir o 3, tá bom? Então, olha só, como é que eu vou fazer isso, né? Então, nós sabemos que R1 é igual a U1 sobre I, né? Que é igual e não muda, certo? Então, vamos lá. Quanto é R1? Vamos voltar aqui para descobrir para ver quanto é R1. R1 é 2, né? Então, vamos lá. 2 vai ser igual a U1 sobre quanto é I? A gente calculou que é 20, né? Sobre 20. Aqui embaixo tem 1, não é isso? Faz o cruz credo, né? O 1 igual a 2 vezes 20. 2 vezes 20. Ou seja, o 1 igual a 40 volts. Então, descobri o valor da tensão no primeiro terminal, é 40 volts. Tá bom? Vamos descobrir agora no segundo terminal. Então, vou utilizar R2. R2 vai ser igual a o 2 sobre I. R2 é quanto? Vamos olhar. 3. 3 ohms. Então, 3 igual a o 2. A corrente não muda, né? É o mesmo valor, que é 20. Ou seja, o 2 igual a 3 vezes 20 dá... Tá aqui, 3 vezes 20, que é igual a... O 2 igual a 60 volts. E o 3 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 100, né? Porque aqui 40 mais 60, 100. Lá é 200 o total, então tem que dar 100. Mas vamos fazer a continha, né? Mas se não quisesse nem precisava fazer. Então dá o 3 sobre I. R3, se eu não estou enganado, é 5, né? É 5. 5. Vai ficar 5 igual a o 3 sobre I. Ah, vamos colocar logo o valor de I, né? Como a gente estava fazendo. Vou apagar aqui. Aqui é 20, né? A corrente. Então, o 3 vai ser igual a 5 vezes 20. O 3 igual a, como eu disse a vocês, ó, 100. Porque a soma tem que dar 200, né? Que a tensão não é 200. Pronto, então dá 100. Então, a tensão entre os terminais é 40, 60 e 100, né? Então, aqui, ó, aqui é 40 volts, aqui é 60 e aqui é 100, tá bom? Então, a tensão aí, ela vai depender da resistência, né? Quanto maior for o valor da resistência, maior será a tensão entre o terminal. Beleza? Então, esse é o probleminha 1 envolvendo associação de resistores em série. Bom, gente, vamos ver agora essa associação de resistores em paralelo, certo? Então, pelo desenho, você já consegue perceber que é bem diferente daquela que a gente viu anteriormente, né? Então, na associação em série, que foi o problema 1, nós vimos que um resistor está ligado exatamente no terminal do outro. Por isso que a corrente que passa pelo primeiro resistor vai ser a mesma que passa pelos demais. É o que não acontece aqui na associação em paralelo. Ó. Você já pode perceber que nesse tipo de associação, a corrente ela é dividida, ó, certo? Tem 3 caminhos para essa corrente ir, né? Percorrer, tá certo? Agora, a tensão ó, é a mesma. A tensão, aqui no caso 32 volts, vai ser a mesma para todos os 3 resistores, tá bom? É muito interessante esse tipo de associação, por quê?
Você pode desligar um desses resistores que o circuito permanece funcionando. Então, em nossas casas, por exemplo, né, a gente tem uma associação em paralelo e eu posso desligar uma lâmpada que as outras continuam funcionando. Se fosse em série, isso não aconteceria. Por isso que ninguém faz esse tipo de ligação em casa, né? Não vai dar certo, tá bom? Então vamos resolver esse probleminha. A letra A, ele pede a resistência equivalente. Eu vou fazer aqui, certo? Aqui, ó, letra A, ele quer saber quanto vale R equivalente, certo? Eu quero saber qual é o resistor equivalente a esses três, tá bom? Então, olha só, 1 sobre R equivalente, é assim que a gente calcula, né? Eu mostrei na aula passada, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, tá bom? Então vamos lá. 1 sobre R equivalente vai ser igual 1 sobre R1 é 4, né? Tá ali é o primeiro. R2 é 8 e R3 é 8 também, né? Então 1 sobre R equivalente vai ser igual. Tiramos o MMC de 4, 8 e 8 é 8, né? É 8, né? 8 dividido por 4 dá 2, vezes 1 dá 2. 8 por 8 dá 1, né? Mais 1. Isso vai ser igual. Vamos ver aqui embaixo. 1 sobre R equivalente igual a 4 oitavos, certo? De modo que, faz o cruz credo, né? 4R equivalentes vai ser igual a 8. E, finalmente, R equivalente igual a 8 sobre 4. Né? Esse 4 está multiplicando, passa dividindo. 8 sobre 4, certo? Que dá 2. Ou seja, R equivalente é igual a 2 ohm. Pronto. Descobri um resistor equivalente a todos esses aqui. É 2 ohm, tá bom? Agora na letra B, ele quer que você calcule a corrente em cada resistor, né? Então, diferente lá da associação em série, que era a mesma corrente, aqui vai ser diferente, né? Vamos descobrir quanto é a resistência em cada um desses resistores, tá beleza? Vamos lá. Então vamos fazer aqui a letra B, certo? A letra B eu quero saber quanto vale I1, I2 e I3. Para calcular I1, eu vou fazer a seguinte, vou usar a primeira lei de Ohm, né? Ó. R1 é igual a U1 sobre I1, tá certo? Logo, eu vou descobrir I1 vai ser igual a U1 sobre R1, é isso? Então vamos lá. I1 vai ser igual a... Agora, o U1, U é o mesmo, né? Então eu não precisava nem colocar U1 aqui, né? U é 32, é a tensão. U, né? U, essa tensão aqui, que vale para os três. Então, U é constante. 32 dividido por R1, que vale... R1 é 4, não é isso? Não é 4. Então, I1 vai ser igual a 32 dividido por 4, dá 8. 8 amperes. Essa é a corrente no primeiro, tá certo? 8 amperes. Vamos calcular agora I2. I2 vai ser igual a U, né? U é constante sobre R2. Né? Já peguei daqui, ó. Tá certo? Então, I2 vai ser igual a 32, que é U, e R2 é... Eita, R2 é 8, né? Ó, R2 é isso aqui, ó. 8. 8. Logo, I2 vai ser igual a 32 dividido por 8, dá 4 amperes. Bom? E vamos calcular agora I3. I3 vai ser igual a U sobre R3. I3 vai ser igual a 32, que a tensão é a mesma. E R3 é igual a R2, então é 8 também. Então, I3 vai ser igual a 4 também, né? 4 amperes. Então, olha só, nós temos aí as três correntes, 8 e 1, 4 e 4, tá bom? Então, olha só, a corrente aqui, ó,
né? Aqui, essa corrente I1 aqui, né? É 8. Essa aqui é 4, né? Essa aqui é 8, ó. 8 amperes, 4 amperes e 4 amperes. Tá certo? A corrente é dividida. Então o que a gente percebe é o seguinte, ó. Quanto maior for o valor da resistência, menor vai ser o valor da corrente. Quanto menor for o valor da resistência, maior é o valor da corrente. Isso é bem fácil de você perceber, né? Se eu tenho uma resistência menor, resistência é o que é a resistência, ela tenta impedir a passagem da corrente, né? Se a resistência é pequena, a corrente ela vai fluir com mais facilidade. Se oferece uma resistência maior, consequentemente, a corrente ela vai diminuir, o fluxo diminui, tá bom? Beleza, gente? Então, estão aí os cálculos e bons estudos.